Olá, bem-vindo de volta. Hoje a gente vai falar sobre um tema que com certeza você já conhece um pouquinho sobre ele, pelo menos já ouviu falar bastante. Hoje a gente vai falar sobre motivação. Motivação é assunto que se trata em qualquer lugar. Todo mundo acha que se descobrir como é que se motiva alguém, se resolve todos os problemas. A gente vai conversar um pouquinho sobre por que não é tão simples assim, por que essa história de motivar alguém não é bem assim que acontece. São muitas teorias que tentam explicar motivação, mas não se preocupe não que aqui a gente vai tratar somente daquelas que você precisa para responder direitinho lá a questão de concurso de forma bem objetiva. Vamos começar então. Bom, então, para começar, como sempre, vamos fazer uma questãozinha aqui para poder dar uma treinada. A motivação intrínseca refere-se a um estado de tensão gerado por necessidades biológicas que induz a comportamentos recompensadores de ordem financeira, a fatores físicos e sociais que cercam o indivíduo e que definem seu campo objetivo em um determinado momento, ao favorecimento do aumento da satisfação do indivíduo pela própria natureza da atividade executada e as recompensas que dela advêm, ou um estímulo externo que favorece o comportamento direcionado a um objeto a ser atingido ou evitado. E aí, qual será a resposta correta? Com certeza você vai matar ela até o final dessa aula, tá bom? Mas vamos continuar. Vamos falar primeiro quais serão os tópicos que a gente vai tratar aqui nesse bloco de hoje. Então, a gente vai falar sobre as definições do que é motivação e mais algumas outras coisinhas. Depois a gente vai falar da classificação entre as teorias de motivação. A gente vai ver que tem dois grandes blocos de teorias de motivação. A principal diferença entre esses dois blocos e, portanto, entre essas teorias. Depois eu vou dar uma pincelada em teoria comportamental, que é a análise do comportamento, que com certeza você como psicólogo já conhece um pouco, mas eu vou dar uma pincelada relacionando a teoria comportamental com a motivação. A relação entre motivação e desempenho e outros temas correlatos, como, por exemplo, comprometimento, satisfação, outros temas que têm a ver com motivação, mas que não significam exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, vamos começar pela definição, claro. O que é motivação, afinal? Motivação é uma força interna, prestem bastante atenção nessa história da força interna, responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar uma determinada meta. Então, essas três palavrinhas aqui são três palavrinhas importantes. A intensidade, a direção e a persistência. Para quê? Para atingir uma determinada meta, um determinado objetivo. E a outra coisa que eu falei para vocês ficarem bem atentos é com relação ao fato da motivação ser uma força interna. Significa, então, portanto, que diferente do que eu disse no começo, em tom de brincadeira, ninguém consegue realmente motivar ninguém. Eu não sou capaz de motivar você que está aí, mas eu sou capaz de oferecer incentivos que aumentem a probabilidade de você se sentir motivado. Então, se eu dou uma aula, por exemplo, que você considera que é uma aula mais interessante, aumenta a probabilidade de você continuar imprimindo aqui nas nossas aulas intensidade, persistência e direção. Então, eu aumento a chance, mas eu não consigo lhe motivar. A motivação é uma força interna, uma força intrínseca ao sujeito. Outras definições importantes é que eu falei que motivação é uma força interna, mas você deve estar se perguntando assim, mas não tem fatores externos? Não existe aquilo que a gente chama de motivação externa? Na verdade, a forma mais correta de tratar não deveria ser como motivação externa, deveria ser como incentivos. Então, aquilo que você oferece externo ao sujeito são os incentivos que fazem com que ele mobilize essa força interna para querer alcançar aquele determinado resultado. E o que é, então, a tal da motivação intrínseca e motivação extrínseca? Se eu estou dizendo que não deve ser tratado como interno e externo. Quando a gente fala que alguma coisa tem uma motivação intrínseca, significa que é intrínseca à própria atividade. O exemplo que eu posso dar é esse aqui mesmo da aula. Eu adoro dar aula, eu tenho um prazer grande em dar aula. Então, dar aula para mim tem uma motivação intrínseca. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Mas é claro que não é só isso. Para dar aula, eu também recebo o quê? Um salário. Eu recebo dinheiro para dar aula. Então, esse dinheiro que eu recebo, que está associado a essa minha atividade, mas que não faz parte propriamente dela, é o que a gente chama de motivação extrínseca. Então, a motivação intrínseca é que é inerente à atividade. A extrínseca é que é, de alguma maneira, associada a essa atividade. Então, agora você já conseguiu matar aquela primeira questão. Mas não se preocupe não, que a gente vai voltar para ela no final desse bloco. Uma dica importante é a palavra motivação propriamente dita. Motivação é o quê? É o motivo da ação. Então, estudar motivação tem a ver com as razões que fazem com que alguém se comporte de uma maneira ou de outra maneira. Motivo
ação, motivação. Não esqueça. As teorias de motivação, elas são classificadas em dois grandes blocos. As teorias de conteúdo, ou tradicionais, ou de necessidades, ou homeostáticas. E do outro lado, as teorias chamadas de processo, ou contemporâneas, ou cognitivas. Qual é a diferença entre esses dois blocos, esses dois grandes blocos de teoria? No primeiro bloco, estão aquelas teorias que se focam em necessidades. Então, mais ou menos assim. O sujeito entra, vou até adiantar um pouquinho aqui o slide, depois eu volto. O sujeito entra num estado de necessidade. Essa necessidade gera uma apreensão, um desconforto, um desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que o sujeito haja na direção da satisfação, ou seja, para tentar reduzir aquele desconforto, reduzir aquele desequilíbrio. E aí ele retoma um estado de equilíbrio interno, até que surge um novo estímulo que recomeça o ciclo todo. Então, nesse grupo de teorias, para esse grupo de teorias, o que faz a gente se mover em direção a um determinado objetivo é a importância da gente de restabelecer o equilíbrio. Por isso que a gente disse aqui no slide anterior, que é uma teoria considerada uma teoria homeostática, porque trata muito teorias homeostáticas, tratam dessa questão do equilíbrio. Então, nesse grupo de teorias, o importante é identificar quais são as necessidades, é apontar os diferentes tipos de necessidade. Então, o foco das teorias de conteúdo de necessidades é falar sobre o que é a motivação. Bom, mas hoje a gente entende que o ser humano é muito mais complexo do que isso. Eu sempre brinco, digo assim, às vezes a pessoa está com fome, que é uma necessidade, mas ao invés de comer, vai fazer o quê? Vai malhar. Essa não sou eu, viu? Eu jamais vou estar com fome e vou malhar ao invés de comer. Eu como e depois eu vou malhar. Mas tem pessoas que abrem mão de comer para malhar mesmo estando com fome. Isso é só um exemplo do quanto que o ser humano é muito mais complexo do que simplesmente essa equação simples. Teve uma necessidade, busca alguma coisa. Não é tão simples assim. Então, o segundo grupo de teorias, que é o grupo das teorias de processo, tratam mais da motivação como um processo de tomada de decisão. Nesse processo de tomada de decisão, entra em jogo o quê? As minhas percepções, os meus valores, os meus objetivos, as minhas expectativas, as minhas metas pessoais. Então, não é tão simples assim. Não é só querer restabelecer um equilíbrio. Outro dia, eu estava passando por uma favela e meu filho fez um questionamento. Ele falou assim, minha mãe, por que nessa favela o pessoal ali tem Sky, HD TV e não tem reboco na parede? É uma questão de prioridades, de valores. Então, o que leva alguém a tomar decisões é algo muito complexo, que não pode ser restringido simplesmente a precisou, vou atrás. Então, nas teorias de processo, elas descrevem e analisam o processo pelo qual o comportamento é ativado, dirigido, mantido ou paralisado. Elas se focam, portanto, em como ocorre a motivação e não o que é a motivação em si. Não se preocupem que a gente vai trabalhar os dois blocos de forma bem detalhada e em aulas diferentes. A nossa próxima aula, melhor, o nosso próximo bloco aqui, vai tratar especificamente das teorias de conteúdo. E no terceiro bloco de motivação, a gente vai falar das teorias de processo, ok? Então, vamos ter tempo para tratar sobre essas questões. No que diz respeito às teorias tradicionais, ou de conteúdo, ou de necessidade, se destacam a teoria de necessidades de Maslow, a teoria de dois fatores de Herzberg, a teoria ERC de Alderfer e a teoria das necessidades aprendidas de McClelland. Vamos falar de cada uma delas no próximo bloco. Já no grupo das teorias contemporâneas, se destacam a da equidade de Adams, a da avaliação cognitiva de Deci, a de autoeficácia de Bandura, o estabelecimento de metas de Locke e Lacan e a da expectativa de Vroom. Esse aí a gente vai falar no terceiro bloco sobre motivação. Embora essas teorias tradicionais, como eu falei, hoje sejam consideradas um pouco, digamos assim, ultrapassadas, porque tratam da motivação de uma forma excessivamente simplista, elas ainda são bastante perguntadas nos concursos. E por isso é que a gente vai tratar sobre elas assim de forma bem detalhada, tá bom? Bom, e por último eu queria falar, a última teoria que eu queria trazer para vocês é a abordagem comportamental, que trata da questão do reforço como algo que condiciona o nosso comportamento. Com certeza vocês conhecem, já ouviram falar na análise do comportamento, da teoria behaviorista,
De uma maneira bem simples, claro que a teoria é muito mais complexa do que isso, mas a gente pode dizer que a teoria behaviorista, ela dá uma ênfase no condicionamento operante. Então, eu ajo no ambiente e a depender do tipo de recompensa que o ambiente, que essa minha ação gera naquele ambiente, eu tenho uma tendência a manter o meu comportamento ou não. Então, é uma lei do efeito. A probabilidade de ocorrência de um determinado comportamento aumenta se esse comportamento for seguido de uma recompensa. Embora a gente não possa considerar propriamente essa teoria como uma teoria de motivação, já que ela é uma abordagem da psicologia, portanto é algo muito mais complexo, ela costuma ser perguntada nos concursos que tratam sobre motivação. Então fique atento, pode aparecer aqui a teoria comportamental como sendo uma teoria de motivação, embora a gente discorde um pouco dessa afirmação. Existem também muitas questões que tratam sobre motivação e desempenho. É muito comum aparecer uma questão dizendo assim que basta o sujeito estar motivado para que ele tenha um bom desempenho. Ou que a coisa mais importante para que o sujeito realize bem uma determinada atividade é estar motivado. Essa é uma afirmação falsa dentro da teoria. Por quê? Porque o desempenho ele depende de outros fatores. Então a gente pode pensar assim que a motivação ela gera um esforço. Esse esforço é super importante para o desempenho, mas não é um único fator. Além do esforço, é preciso que o sujeito tenha o conhecimento e as habilidades para realizar aquela determinada tarefa e que o ambiente seja um ambiente propício para que aquela tarefa seja realizada, que ele tenha os recursos necessários. Uma vez que ele tenha essas três coisas, que a gente vai trabalhar melhor quando a gente for falar sobre competências, isso vai gerar desempenho. Esse desempenho leva a um determinado tipo de resultado e esse resultado leva à satisfação. Essa satisfação retroalimenta o ciclo. Porque não existe nada mais motivador do que fazer algo e perceber que fez bem feito e se sentir satisfeito com o resultado daquilo que realizou. Mas veja bem, o desempenho, ele não é, a motivação, ela não é suficiente para gerar o desempenho. Ela é um fator importante, mas ela não é suficiente. Alguns outros temas correlatos, quando a gente trata sobre motivação, é comprometimento, satisfação, significado do trabalho, condições de trabalho, o tratamento que é dispensado pela organização. Observem que esses são temas correlatos, são temas que têm a ver com motivação, mas não significam a mesma coisa, tá bom? Agora ficou fácil aquela questão do início. O que é então a motivação intrínseca? Lembra que eu falei? Que eu dei o exemplo de eu dando aula? Então, o prazer que a aula me gera é um favorecimento do aumento da minha satisfação pela própria natureza da atividade executada e as recompensas que advêm dessa mesma atividade. Então, a recompensa intrínseca é isso. É o prazer gerado pela própria atividade. Não tem a ver com a associação dessa atividade com uma recompensa externa. Vamos ver mais duas questõezinhas aqui para a gente fixar bastante esse conteúdo. É possível afirmar que quanto maior for a motivação de um funcionário para o trabalho, tanto melhor será seu desempenho em determinado contexto laboral. E aí, tá certo ou tá errado? Você já sabe que tá errado, né? A gente já falou aqui que a gente não pode dizer que a motivação seja um fator que seja suficiente para que o sujeito tenha um bom desempenho. Então, não é possível afirmar que quanto maior a motivação, maior o desempenho. E se ele tiver uma alta motivação, mas não tiver os recursos? E se ele tiver uma alta motivação, mas não tiver conhecimento nem habilidade para realizar uma determinada tarefa? Então, essa afirmação não é possível. Isso não pode ser afirmado porque não é condição suficiente para o desempenho, portanto. Agora vamos ver a última questão para reforçar bastante esse conteúdo que a gente viu aqui nesse bloco, ok? Sobre a motivação, é incorreto afirmar. Atenção para a palavra incorreto. Relaciona-se com a intensidade e a persistência no emprego de esforços? A gente já sabe que sim. Persistência, direção e intensidade. O cerne da motivação consiste em separar os que irão colaborar ao alcance de metas daqueles que não vão. Será que é isso que a motivação se preocupa? Vamos ver as próximas. Está ligada ao grau de esforço para a realização de uma atividade? Já vimos que sim. Motivação é a força que direciona os nossos esforços. Tem a ver com intensidade ou ainda ao esforço que a pessoa despende. E relaciona-se com o tempo de permanência em um dado esforço, porque é direção, persistência e intensidade. Então, a gente já viu que a resposta errada, portanto, é a letra B. Motivação não tem a ver provavelmente com isso. Bom, pessoal, por enquanto é só. A gente volta no próximo bloco, então, tratando das teorias mais tradicionais. Um abraço e até lá.